É só levantar a mão, eu vou até o microfone com vocês, tá? Feliz sábado a todos, primeiramente. Espero que todos vocês estejam muito felizes hoje. Que esse dia seja um dia deleitoso, um dia de descanso na presença do Senhor. E que vocês saiam daqui, mais uma vez, revigorados, fortalecidos, para que vocês consigam aí lidar, né, com as demandas ao longo da semana. Né, que nesses últimos dias a gente tem percebido que os dias estão ficando cada vez mais difíceis, né, nós estamos cada vez mais sobrecarregados. Então eu espero que vocês saiam daqui hoje felizes e que tudo que for passado aqui hoje para vocês fique gravado no coração de vocês. Bom, então, eu fiquei responsável em compartilhar com vocês a lição de domingo. E que tremenda responsabilidade, porque o título ele é muito curioso e é até de certa forma perplexo, né? Eu achei até perplexo. E aí, primeiramente, a gente precisa entender que o conceito da palavra batismo, nesse caso aqui, batismo ou batizado, nesse caso aqui, é muito mais abrangente, ele é muito mais amplo, né? Vejam só, o título diz o seguinte: batizado em Moisés. Curiosa essa formação, né? Batizado em Moisés. Mas como assim, batizado em uma pessoa? Porque assim, supostamente, quando nós analisamos essa frase, né, batizados em Moisés, então nós temos uma conotação que contrapõe o sentido de imersão sobre as águas, proposta por Deus. Imersão sobre as águas. Então, como que eu posso ser batizado em uma pessoa? O que isso significa? Qual que é a representatividade disso? O que é isso? Bom, aí nesse caso, então, o conceito de batismo, ele é um pouco diferente. O significado que eu encontrei aqui, que se aplica melhor neste contexto, é sacramento. Né? E aí existe, claro, uma série de traduções para a palavra sacramento. Mas, através de uma perspectiva mais profunda, né, e a partir, claro, dos princípios cristãos, a palavra sacramento significa o seguinte: um sinal ou um gesto divino instituído por Jesus Cristo, cuja observância deve receber reverência a partir do fiel. Reverência, respeito, devoção, enfim, né, uma série de virtudes por parte do fiel. Olha só que interessante. São os votos que nós fazemos publicamente para que a partir de então possamos viver em novidade de vida. Interessante, né? Agora eu te faço uma pergunta. É fácil descobrir, é fácil, na verdade, desconstruir uma série de conceitos que você aprendeu desde a sua infância, né? Destruir uma série de padrões para você viver de acordo com os princípios de Deus? É fácil? Isso foi fácil para os israelitas? Não, né? Porque não é fácil seguir os princípios de Deus. Você precisa desconstruir tudo aquilo que você aprendeu, não é? Porque nós somos seres íntegros, totalitários, né? Nós somos seres biopsicossociais. Então é uma construção que nós temos de tudo aquilo que nós aprendemos, as experiências, tudo isso constrói a nossa identidade. Nós nos identificamos com um determinado grupo. E de repente eles saindo ali do Egito, onde eles aprenderam conceitos, filosofias, uma série de aprendizados que vão totalmente contra os princípios da palavra de Deus. Eles tiveram que desconstruir tudo isso. Não foi fácil. Então vamos ver o texto bíblico base para essa lição, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1 até o 11. É importante a gente ler isso daqui para a gente entender esse conceito no caso de batismo. 1 Coríntios 10. Eu não sei como está na sua versão, mas o significado aqui é o mesmo. Então, 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Amém? Acharam? Vamos lá. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar.
Prestem atenção. Ignoreis que nossos pais. E, versículo 2. E todos foram batizados em Moisés. Olha lá, batizados em Moisés de novo. Parece essa palavra. Na nuvem e no mar. Estranho, né? E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Todos. De uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia. Quem? Jesus Cristo. A mesma, né, bebida espiritual era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. Olha, enfatizem isso. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eles cobiçaram coisas más. O que eles cobiçaram? O que eles poderiam ter cobiçado? 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. 8. E não forniquemos também, como alguns deles fizeram, e caíram um dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras ou exemplos, e estão escritas para nosso aviso, para que já são chegados os fins dos séculos. Interessante isso. Pois bem, então quer dizer que o texto bíblico quer nos mostrar, ele quer nos expressar, ou seja, dizer que os nossos antepassados foram retirados da servidão do Egito. Correto. Isso é legítimo, isso é comprovado, isso é fato. A arqueologia também já provou isso. Então Deus requereu o quê de Moisés? Ele requereu de Moisés a configuração de um santuário terrestre como representação do santuário celestial. E aí nós destacamos então aqui dois aspectos importantes e fundamentais. O primeiro, olha só, gravem isso. Moisés então era a representação de Cristo no santuário terrestre. E o próprio Cristo era o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Em suas tratativas, Moisés era então o nosso intermediário. Ele fazia o intermédio entre o povo de Deus e o próprio Jesus Cristo. Olha que interessante. E com todas essas instruções que Deus passou para Moisés, aos israelitas, todos eles se converteram em uma novidade de vida. Ou seja, foram batizados em Moisés. Então esse é o significado de batizados em Moisés. Uma série de princípios, conceitos, filosofias passadas por Deus para os israelitas, que fizeram com que eles fossem batizados, não pela imersão, mas batizados em Moisés. Esse é o significado. Mas por que não é fácil então para nós deixarmos o antigo estilo de vida? Por que será que isso não é fácil? Simples, meramente por conta do nosso egoísmo. O nosso egoísmo faz isso. Eu preciso desenvolver virtudes, e aí vem a problemática. Virtudes que envolvem dignidade, generosidade, em tempos de pessoas egoístas, né? Generosidade, justiça, pureza, honestidade, retidão, nobreza, grandeza, tolerância, que não é passividade, e altruísmo. E aí, a partir dessas virtudes, então, eu vou entender e atender às necessidades da vida humana. E o meu propósito. E entender que, então, virtudes é vencer o egoísmo. E para finalizar, a irmã White diz o seguinte, no livro Parábolas de Jesus, capítulo 18. A Bíblia declara que nos últimos tempos os homens estariam absortos em empresas mundanas. Empresas mundanas? O que as empresas mundanas nos oferecem? Será que nós estamos trabalhando em locais corretos? Será que é da vontade de Deus estar onde nós estamos?
prazeres e enriquecimento, estariam cegos para as realidades eternas. Cristo diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Se a gente faz um paralelo com a vida dos israelitas, não está tão diferente também, né? Porque hoje nós estamos nos deparando com pessoas com essas características. Os israelitas, apesar de tempos bem longínquos, também tinham essas características, e em muitas ocasiões também o povo de Deus apresentou essas características. Então, qual que é a sugestão? Qual que é o conselho aqui? Que nós possamos constantemente fazer uma análise de quem nós somos realmente, descobrir quem realmente nós somos, e aí, a partir disso, desenvolver estratégias e ferramentas para melhorar o nosso caráter, mudar o nosso padrão de pensamento, como diz lá em Romanos 12, transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas para que eu preciso fazer isso? Para eu entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, realmente, fazendo essa análise, nós vamos saber se estamos realmente nos caminhos do Senhor. Amém? Legal, Robson, bacana. E importante ressaltar que o finalzinho da lição, né, da parte de domingo, que fala o seguinte: Paulo considerou esses importantes locais da jornada no deserto como tipo ou exemplo de um batismo individual. Seguindo a lógica de Paulo, a referência ao alimento espiritual deve se referir ao maná, lógico. Israel tinha bebido da rocha, identificada como Cristo. Pense em Jesus como o pão da vida e como a água viva. E tudo fará pleno sentido. Portanto, vemos Paulo usando a história do Antigo Testamento como um exemplo para revelar verdades espirituais que podem ser aplicadas para os cristãos hoje. Muito importante isso. Alguém complementar essa parte de domingo? Bacana, foi bem explicado. Obrigado, viu, Robson? Parte de segunda, ritual e sacrifícios. Né? O Sérgio foi relutante em querer aceitar passar a lição hoje, que ele falou assim para mim: Wellington, eu vou pregar, vai ficar muito cansativo ver minha cara. Mas não, Sérgio, não fica cansativo não. Fique à vontade para explanar essa parte para nós de segunda-feira. Bom dia a todos. Não me culpem, mas eu fui atormentado a noite toda, viu? Até aceitar. Brincadeira. Irmãos, continuando então a nossa lição, nós podemos ver aqui no roteiro da lição que ela dá uma guinada agora, né? Vem falando então de sacrifícios